Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta muito interessante que parece que tem lógica e eu vou explicar por que não tem lógica, tá bom? Tem um canal aqui no YouTube muito interessante, tá? Eu não recomendo de forma geral, mas ele tem algumas coisas legais que é o Ideias Radicais, ok? E esse canal Ideias Radicais, ele fala sobre um tema que se chama anarcocapitalismo, que está ficando cada vez mais popular. O que quer dizer esse anarcocapitalismo? Esse não é narcocapitalismo, é anarco. Anarco quer dizer anarquia, ou seja, uma coisa sem governo, mas baseada no capitalismo, ok? E se você for olhar os vídeos, você vai ver que tem muita lógica. Por que tem lógica? Por que tem lógica uma coisa que não tem lógica? Porque... Bom, neste momento todo mundo está desapontado com o governo. O governo, ele só faz leis que atrapalham nós, não é isso? Cada vez que a gente vai ver, eles aprovam uma lei que atrapalha quem? O povo. Então a gente indica pessoas que em tese são de nossa confiança para nos representar, só que essas pessoas traem nossa confiança, não é isso? Isso é um erro do sistema, ok? Como é que você resolve esse erro do sistema? Fácil. Você devia ter uma planilha onde tem todas as promessas das pessoas, todas as visões, e se a pessoa for contra a visão que ela colocou na planilha, ela imediatamente é demitida e é substituída. Vou dar um exemplo. Vamos supor, um candidato diz que é contra o aborto. Aí ele chega lá na Câmara dos Deputados e vota a favor de uma lei abortista. Pronto, imediatamente ele colocou que é contra o aborto, ajudou a fazer uma lei pró-aborto, imediatamente é demitido. Por quê? Porque ele traiu quem votou nele. Quando alguém votou nele, estava imaginando que o cara é contra o aborto. De repente ele é pró-aborto. Então o que tem que fazer? Demitir. Todo mundo deveria preencher uma planilha, presidente, etc. Todo mundo. A pessoa diz assim, eu sou contra a imigração. Aí a primeira coisa que o cara faz quando entra é lei de imigração. O que tem que acontecer com o cara? Ser demitido. Tem uma planilha, ele tem que preencher essa planilha. Quando a gente vota, essa planilha deveria ser assim, ó, o básico que representa a ideia do cara. Se a pessoa trair aquela planilha, trair a nossa confiança nas perguntas básicas, significa que essa pessoa tem que ser demitida e substituída imediatamente, visto que é um funcionário público. Porém, não é assim que funciona. O cara vai lá, promete que é contra o aborto, e na hora que entra é pró-aborto. O cara promete que é contra a imigração, entra, gosta de negócio de imigração, e assim vai. Fala que não vai tirar nenhuma lei trabalhista, e entra, a primeira coisa que o cara faz, tirar a lei trabalhista. Então assim, se o cara quer tirar a lei trabalhista, lá na hora que ele foi se eleger, ele tem que falar, sou contra leis trabalhistas. E todo mundo tem que votar nele sabendo que ele tem aquela opinião. Se ele tem aquela opinião, pronto, acabou, todo mundo votou nele e ele tinha aquela opinião. Mas se ele mudou, sério, quem acha que um cara de 50, 60 anos de idade vai mudar de opinião em 3 meses, 4 meses ou 1 ano? Não é verdade? Então você tem que ter uma planilha básica. Minhas ideias são essas aqui, ó. Pá. Se você trair alguma daquelas ideias que você prometeu e disse que você era a favor ou contra, você tem que perder seu cargo. Principalmente se você representa o povo, não é isso? Então assim, o nosso sistema, ele tá falido? Tá falido. Ele tem problemas? Tem problemas. Dá para melhorar? Dá. Quem vai melhorar são os traidores. Então, dessa forma, vai melhorar o sistema? Não. Aí vem uns engraçadinhos e propõe uma ideia. Que tal não ter governo? Chama anarcocapitalismo. Não existe governo, então não existe lei, só existe propriedade privada. Só que assim, o que eu queria falar sobre anarcocapitalismo para as pessoas começarem a entender o que é o anarcocapitalismo. Primeira coisa, eu queria dizer assim, que eu não encontrei até hoje nenhum anarcocapitalista que não seja malucão. Por que não? Porque assim, tem esse rapaz, Ideias Radicais, ele fala tudo direitinho, tudo te convence. Hoje eu vou fazer o oposto, eu vou mostrar o outro lado. Mas tudo te convence de que aquilo é muito bom. Não ter governo, você já pensou? Só que existe no mundo um grupo de pessoas que realmente se chega muito próximo do anarcocapitalismo. E nenhum anarcocapitalista é anarcocapitalista. Então eu vou explicar para vocês. Tem um grupo religioso nos Estados Unidos que se chama os Amish, tá?
Os Amish são, vocês já devem ter visto em algum lugar essas figuras, são pessoas bastante sérias, ok? E eles são totalmente contra governo. Basicamente é isso, eles não gostam de nada do governo, ok? Olha só, são os Amish, tá? Eles são basicamente anarcocapitalistas de verdade. O que isso significa? Significa que eles não usam nada do governo. Nada, absolutamente nada. Esses caras aqui são anarcocapitalistas. O rapaz de Ideias Radicais, que eu gosto muito dele, não tenho problema com ele, mas ele não é anarcocapitalista. Os Amish são, ele não é. O pessoal do Instituto Mises não são capitalistas, não são anarcocapitalistas. Esses caras são. Eu vou explicar por quê, vocês vão entender. Os Amish, eles têm um conceito muito interessante de vida. Eles dizem o seguinte, eu não concordo, tá? Eu vivo de outra forma, eu sou um capitalista que gosta do capitalismo em si, mas não gosto de anarquia, não gosto de bagunça, não gosto de desordem. Os Amish, eles não aceitam nada do governo. O que isso significa? Significa que eles andam de carroça e cavalo. Eles andam numa rodovia asfaltada de carroça e cavalo. E eles dizem o seguinte, peraí, o governo quis fazer um asfalto, mas para mim não faz diferença, porque eu ando de carroça e cavalo. Se não tivesse asfalto, eu andaria igual. Então eles não usam carro. Por quê? Porque o carro vai ter que andar pela estrada asfaltada. E se ele andar pela estrada asfaltada, ele está usando uma coisa que o governo fez. Ou seja, que todo mundo contribuiu com dinheiro, com imposto e fez. Eles, não, peraí, eu não contribuí, mas eu não quero usar asfalto. Vocês fizeram asfalto porque vocês quiseram usar asfalto. Agora, eles usam energia elétrica? Não, por quê? Porque energia elétrica ela é dada pelo governo, basicamente. Então eles não usam energia elétrica. O que isso significa? Isso significa que eles tiram água do poço com balde. Eles tiram água do poço com balde e tomam banho com água de balde. Eles vão até um rio e tomam banho no rio, ou eles transportam a água com balde e tomam banho com água de balde. Eles são totalmente anti-tecnologia, não tem celular, portanto eles não usam torres de transmissão celular do governo, que o governo fez. Eles não usam nenhum tipo de energia, por quê? Porque todo tipo de energia depende do governo. Se você falar, mas energia solar não depende, pera um pouquinho, o caminhão que leva o painel solar até a fazenda deles andou por uma estrada que o governo fez, então ele acabou de depender do governo. O painel solar que ele vai comprar dependeu de um financiamento que o governo aprovou para uma determinada fábrica construir, então dependeu do governo de novo. O painel solar que ele vai usar depende de pessoas que estudaram em universidades públicas pagas pelo governo, então eles estão dependendo do governo. Então simplesmente o que eles fazem? Não tem energia, nem painel solar, nem hidrelétrica, nem vento, nem nada. Como eles não conseguem produzir energia dentro da propriedade deles, sem depender do governo, eles não usam energia, não usam lâmpadas, não usam energia elétrica, não usam nada. Então esses caras, eles não são hipócritas. Por que eles não são? Porque eles falam, não depende do governo. Então ele não depende do governo, ele usa carroça. Ele não depende do governo, ele não usa energia elétrica. Ele não depende do governo, então as crianças deles não são ensinadas por pessoas que estudaram em universidades públicas. Por quê? Porque eles não dependem do governo. Então, dentro da comunidade deles, eles mesmos ensinam as crianças. Agora, vamos analisar o outro ponto. Vamos pegar, por exemplo, o jovem do Ideias Radicais. O jovem do Ideias Radicais mostrou, outro dia ele foi fazer uma palestra, ele estava dentro de um carro. Beleza, esse carro precisou de dinheiro do governo para aquele carro existir? Precisou, porque as montadoras do Brasil usam muito dinheiro do governo em incentivos fiscais. Ele estava andando com o carro numa estrada asfaltada? Estava andando numa estrada asfaltada. Quanto custa uma estrada asfaltada? Custa mais ou menos de 2 a 5 milhões de reais por quilômetro. E alguma pessoa constrói 100 quilômetros de estrada asfaltada? 200? Não. Mas ele estava andando nesses 200 quilômetros ou 100 quilômetros. O que isso significa? Aquela estrada que ele estava usando contou dinheiro meu, seu, de todo mundo. Não é isso? Ele estudou numa universidade? Estudou. Se ele não estudou numa universidade pública, algum professor dele estudou numa universidade pública. Então ele dependeu de um conhecimento que veio da universidade pública. A universidade pública é financiada por nosso povo? É financiada. Então, ou seja, ele provavelmente mora numa cidade. Se ele mora numa cidade, ele usa energia elétrica?
Bom, ele usa energia elétrica. Então, se ele usa energia elétrica, necessariamente ele teve o governo em algum pedaço daquilo. Então, juntando tudo isso, o que adianta? A pessoa usa energia elétrica, usa água encanada, usa estradas, usa tudo e diz assim: ah, eu não gosto do governo. O cara tá no aeroporto filmando com o celular, que a torre de celular recebe sinal, o sinal do celular recebe o celular recebe o sinal de uma torre pública que o governo fez com o nosso dinheiro ou que deu permissão para existir. E o cara está dentro do aeroporto feito com dinheiro público, basicamente, a maioria tudo isso, né? O celular que veio da China veio através de um porto, muitas vezes do governo estatal, feito com dinheiro do contribuinte, né? O cara andou numa estrada de asfalto, ou seja, tudo isso requereu dinheiro do grupo, do povo, nosso. Dinheiro de impostos. Pronto, dependeu do dinheiro do imposto, o cara vai lá e pega o celular e grava um vídeo lá no aeroporto. Olha, eu odeio o governo, etc. Tá? Não adianta, entendeu? Se a pessoa se diz anarcocapitalista, para começar a conversa, nem vídeo ela podia fazer. Por quê? Porque a câmera, de alguma forma, usou alguma coisa do governo. Alguma coisinha usou do governo, ou estrada, ou dinheiro de um caminhão que foi comprado com dinheiro do governo, ou não importa. Então é assim, esse é o primeiro ponto. Eu vou levantar outros pontos, vou fazer uma série de 3 vídeos sobre anarcocapitalismo para tirar um pouco dessa ilusão do que é o anarcocapitalismo. Tem um instituto, tá, que se chama Instituto aqui, Mises Brasil, tem um site e tal, blá. E eles se dizem anarcocapitalistas. E o nome do instituto é Mises Brasil. Mas o tal do Mises, ele não foi anarcocapitalista, de jeito nenhum, ok? Isso não está claro na literatura dele. E, bom, ele gostava de um Estado mínimo, bem pequeno. Mas isso significa que ele gostava de um Estado, não da não existência do Estado. Então o anarcocapitalismo ele tem esse erro. As pessoas que dizem que são anarcocapitalismo estão usando um site que depende de uma rede de cabos feita pelo governo, não pela iniciativa privada, que depende de instituições feitas pelo governo, não pela iniciativa privada, e tudo que eles usam aqui, figuras, tudo isso aqui depende de alguma forma do governo. O governo nada mais é do que a união de todo o povo. Isso deveria ser, pelo menos, a união de todo o povo para fazer uma vaquinha para fazer grandes coisas. E é isso que o governo deveria fazer. Agora, o governo trai a nossa confiança? Trai. Isso significa que a gente tem que abolir o governo? Isso significa que a gente precisa reformar o governo. Fazer com que aquilo que seja ineficiente se torne eficiente. E como é que a gente faz isso? Pelo menos com uma planilha, escrito quais são as ideias de cada candidato e se eles forem contra as ideias dele, seja criando leis ou qualquer outra coisa do tipo, eles deveriam ser demitidos, porque eles são nossos funcionários, certo? E se um funcionário nosso faz alguma coisa que não está de acordo com o que a gente acredita e ele assina aquilo dizendo: olha, eu sou contra o aborto. Aí o cara assina aquilo e de repente o cara vai lá e vota a favor do aborto, ele traiu. Se traiu, deveria não só ser demitido, como deveria ser preso. Preso por traição à pátria. É isso. Basicamente assim que eu penso, mas, bom, eu sou totalmente oposto ao anarcocapitalismo, porque não só isso não funcionaria, como eu vou mostrar nos outros vídeos o que deixa explícito que isso não funcionaria. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.